A internet, com certeza, traz muitas facilidades, mas também pode ser um risco, principalmente para as nossas crianças. Estamos criando uma cultura do quarto e isso vem colocando nossos filhos em perigo. Esse é o tema do Chá das Quatro, que começa agora. Pois é, pessoal, o Chá das Quatro de hoje é Chá das Três. Além da nossa convidada, nós estamos aqui com a outra apresentadora, que é a Mari. Mari, obrigada, viu, minha querida? Obrigada, Helena, sempre um prazer. E nós vamos conhecer, então, a terceira mulher do Chá das Quatro de hoje. Virgínia Lane é empreendedora, líder coach, palestrante, mentora e conselheira de mulheres, casais e adolescentes. Lidera um importante programa para juniores e adolescentes que atua ensinando sobre cidadania, civismo e resgatando princípios cristãos e conservadores. Há 16 anos está envolvida em ações missionárias e projetos sociais, desempenhando o ministério através de treinamento de inteligência emocional e desenvolvimento humano para capacitação de líderes, igrejas e comunidades em áreas de vulnerabilidade. Ela é coautora em 3 obras: Manifesto Brasileiro, Pilares da Decadência Social e Restaurando Famílias. Casada há 17 anos com Marcelo, é mãe do Daniel, de 14 anos, e da Ana Clara, de 11. Virgínia, uma alegria te receber aqui, minha querida. Prazer é todo meu, muito obrigada. Que bom que você veio. Vamos conversar sobre esse assunto tão urgente nos nossos dias. Essa questão da tecnologia, a cultura do quarto. Eu sou do tempo, gente. A frase você já conhece. Você que acompanha o Chá das Quatro já sabe que eu não sou velha, eu sou vintage. Mas a gente é do tempo que a família se reunia à roda da mesa. A televisão, que já existia ali no nosso contexto familiar, era desligada na hora do jantar. O lugar do alimento, da mesa, sagrado, preservado. Depois a gente viu isso evoluindo rapidamente. Cada casa começou a ter televisão também no quarto, o quarto das crianças. Daqui a pouco a mesa foi abolida, então as pessoas começaram a comer no quarto, não sair do quarto para absolutamente nada. E no lugar do encontro da família, depois de um dia de trabalho, de estudos, de experiências naquele dia, passou a não acontecer. E aí as coisas ficaram fragmentadas. Não tem olho no olho, não se percebe quando o filho está enfrentando alguma dificuldade, quando os pais estão exaustos, quando o cônjuge chegou alterado, porque isso tudo se moderava muito claramente à roda da mesa. Né? Você acha que foi aí o que nós estamos vivendo hoje, de uma geração com muita tela, muito precocemente já exposta às telas? Começou nessa era da televisão, Virgínia? Você acha que começou aí com cada um com uma tela no quarto, o casal colocando a televisão no quarto também, que às vezes não tem conversa, fica todo mundo ali assistindo o jogo, assistindo a novela, está todo mundo junto, mas está separado. Você acha que isso tem uma influência sobre isso tudo que a gente está vivendo hoje? Sim, eu acredito que foi exatamente nessa época, né? Eu sou dessa época também que só tinha uma televisão, sou da época da televisão preto e branco. Quando chegou a televisão colorida na minha casa, foi um evento. E era só uma televisão realmente, e eu lembro que meu pai chegava e quando ele abria assim, a porta, já não tinha mais televisão, porque aí a gente jantava cedo, né? E já era aquele momento. E eu lembro assim que eu tinha uns 12 anos, uns 11 anos, a minha mãe comprou a segunda televisão. Aí já tinha uma outra facilidade, né? Começou os consórcios nessas lojas de eletrodoméstico. E rapidinho na minha casa aí passou a ter uma televisão em cada quarto. Era um alvo, inclusive, da minha mãe. Acho que por uma vida de escassez, quando a minha filha tiver 15 anos, ela vai ganhar uma televisão no quarto. Quando meu irmão fez 15 anos, uma televisão no quarto. Então, de repente, uma casa que só tinha uma televisão, agora tinha 4 televisões, né?
E eu acredito que isso começou a fragmentar realmente. Tem gente que está atribuindo tudo à pandemia. Eu não acredito. Eu acredito que a pandemia potencializou, mas que o problema ele já existia, né? Todos esses problemas que nós estamos vendo agora decorreram da pandemia, dessa fragmentação. E a pandemia veio e só trouxe o boom, né? Nós já estávamos com uma sociedade adoecida, fragmentada. Eu acredito sim. Sem pretender demonizar o avanço, a tecnologia, que a gente sabe que são ferramentas maravilhosas, se bem usadas, né? Uma faca, o que seria de nós sem a faca, né, gente? Ela corta os legumes, ela resolve a vida, mas ela também pode ser usada para tirar outra vida. Então, a maneira como a gente usa essas ferramentas é que vai determinar se é para a vida, se é para a morte, se é bom ou se é ruim. Mas vamos fazer uma reflexão aqui. Um pouco antes da televisão, veio o cinema. Vamos pensar na sociedade antes do advento do cinema. As pessoas recebiam as notícias com um delay. Os jornais vinham pela imprensa escrita, né? Então, eu recebia isso elas chegavam, não todas as notícias chegavam a todo ser humano, então a informação era menor. Mas agora, vamos traçando aqui esse perfil. A informação era menor, as pessoas tinham mais tempo, elas trabalhavam mais envolvidas com as questões da terra, elas plantavam, elas colhiam, elas ficavam muito tempo ao redor da mesa, né? Os relacionamentos se davam ao redor da mesa, os pais tinham mais filhos, com isso essa interação era muito mais rica, apesar também da gente não querer tapar o sol com a peneira e saber também que os problemas aconteciam, que era muita gente para dividir muita coisa. Mas quando a gente olha para essa sociedade com tão pouco recurso, tão pouca informação, não endeusando e dizendo que não haviam problemas, os problemas existem desde a queda, mas a gente vê uma sociedade mais humana, mais conectada com o humano, com o material humano. Então, o filho que respeita o pai... mas eles respeitavam por medo, mas respeitavam. Tinha uma figura de autoridade. Embora a gente saiba que entre muitas figuras de autoridade se levantaram figuras autoritárias, né? Mas existiam as figuras de autoridade. Às vezes o pai não precisava de exercer nenhum tipo de liderança mais enfática. A presença dele comunicava segurança, comunicava ordem, comunicava obediência. Papai chegou, papai está na casa, papai nos cuida, papai provê, papai é o chefe da família, né? A mãe com esse jeito acolhedor, de reunir, de nutrir não apenas fazendo a comida, mas nutrir muitas vezes, através da comida, gente. Quando uma pessoa para preparar o alimento para o filho, ela está nutrindo esse filho emocionalmente. Eram coisas que a gente não percebia. E se enfatiza muito as coisas onde as coisas se quebraram, né? Tinha sim, problema sempre teve. Não chegava a notícia. Eu discordo. Eu acho que justamente por não chegar a notícia, o mal não era tão incentivado e propagado. Então, o mal acontecia, mas eram coisas isoladas. Eu me lembro assim, na minha infância, durante muito tempo da minha infância, todo o meu ensino fundamental, da primeira à quarta série, eu ia a pé para a escola, eu passava no meio de um matagal e nunca eu sofri nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de assalto, nenhum tipo de violência, entendeu? E minha mãe não tinha nenhuma preocupação. Nossos pais não tinham preocupações. Então, aí aquele bando de criança de 7, 8 anos passava no meio do matagal até chegar na escola e estava tudo bem. Hoje, aí veio o cinema. Com o cinema vem a comparação. Eu quero ter mais do que eu tenho. Eu quero ser livre. Eu quero ser dona do meu corpo. Eu quero ser a Marilyn Monroe. Eu não quero ficar fazendo comida para criança. Eu não quero ter trabalho com gente. Eu quero ser o centro das atenções. E aí isso evolui para a televisão, que traz o ídolo para dentro da sua casa, porque antes você ia ao cinema, depois o cinema vem para a sua casa. E é a influência desses personagens. E depois, hoje, que a gente está vivendo na palma da nossa mão, né? E isso está detonando. Vocês acham que tem volta? Não.
Eu acho também que não tem. Eu não acho que tem volta, mas eu vou um pouco mais longe, Helena. Eu acho que a questão, é claro que a plataforma muda e se muda o hábito. Mas a grande diferença da internet, o advento do computador, celular e etc., é a nossa participação. Porque até então nós somos telespectadores, até então vendo uma novela, um filme no cinema, lendo uma revista, você é um telespectador. O máximo que você vai conseguir é mandar uma carta para o jornal e ver se eles vão publicar, mas depende do crivo deles. Quando você vem para a internet, você se torna participante. Então você vê adolescentes hoje que são extremamente introspectivos no ao vivo, na escola, mas eles têm o avatar no jogo, que é o menino popular. No jogo, ele é popular. No jogo, ele é o melhor. Então, o que ele não consegue ser ao vivo, ele é no jogo. Ele tem uma participação. A mesma coisa na opinião. Então, até então, a minha opinião, para que eu vou dar? Ela não vai ser nunca veiculada. De repente, eu posso agredir, sim. Se eu quiser xingar a Helena na rede social, eu posso xingar. Se eu quiser falar bem e etc., vai chegar em alguém, né? Então, acho que é a nossa participação até então. Como você falou, né? A família junto, mas separado, porque está ali vendo alguma coisa. Hoje já é totalmente o oposto. A pessoa está de corpo presente. Parece que não. Mas se ela não está ali, ela está na rede social de fato. Quando ela está na internet, ela está em algum lugar. Não é que ela não está em lugar nenhum, pertencente a lugar nenhum. Ela está pertencendo a algum lugar. Pela primeira vez, dentro desse advento todo de tudo que se viu, a internet trouxe esse lugar para todo mundo, que é eu pertenço a esse lugar. Posso não pertencer no ao vivo, mas ali pelo menos eu estou pertencendo. E aí não tem volta. Então deixa eu convidar vocês para assistir um vídeo, gente. Eu quero convidar você de casa também para assistir esse vídeo com a gente, que ele é muito impactante. Ele mostra uma história real de como as redes sociais mudam a vida de uma garota americana. Quero mostrar para vocês uma campanha de uma marca Dove, com a qual não tenho nenhuma relação, não é público da minha parte, mas é importante mostrar como a publicidade pode ser do bem. Que conta a história da Mary, essa criança que começa a mostrar a partir da sua infância, essa música que diz: você é tão bonita para mim, do jeito que você é, eu te amo. Mostrando a infância dela, com a mãe, com as amigas, brincando de programa de TV, sempre muito agarrada com a mãe, fazendo seu aniversário de 8 anos, 9 anos, até que aos 12 anos ela ganha o seu primeiro celular. E aí começa toda uma saga, onde ela começa a receber conteúdos das redes sociais relativos à beleza, né? Relativos à estética corporal. Ela começa a se preocupar com exercícios e chega cada vez mais conteúdo. E ela começa a notar que exercícios ela tem que fazer para ficar bonita, começa a mostrar a preocupação dela com a aparência, com poses, observando e vigiando o seu próprio corpo. Veja só como a coisa vai progredindo aqui. Eu preciso de uma cintura mais fina. A mãe tenta arrancar o celular dela, ela não consegue. Ela está completamente viciada já, como uma menina viciada em drogas. Começa a fazer anotações do que ela precisa fazer, dos exercícios. Começa a se autocriticar, dizendo que ela está feia, que ela está horrível. Mais conteúdos vão chegando. Eu comi demais no almoço. Pare com esse vício em comida. E começa a se xingar mesmo, dizer que vocês é uma gorda nojenta. E cada vez mais vão chegando conteúdos nocivos que vão construindo nela uma doença, que leva ela a depressão, que leva ela a um transtorno alimentar, que acaba internando ela, porque ela corre risco de vida. Se ela não for internada, que ela pode simplesmente morrer de inanição. Então vocês veem aí, né, a gravidade do conteúdo nocivo que é enviado para as crianças de forma repetitiva pelo algoritmo, agravando cada vez mais, fazendo com que ela entre cada vez mais nesse transtorno. E junto com ela, milhares e milhares de outras crianças no mundo afora. Esse é apenas um exemplo do poder nocivo das redes. Aí tem várias crianças que eles mostram com transtornos alimentares, transtornos de autolesão, crianças que se automutilam, que têm dismorfismo corporal, veem o seu corpo como ele não é, totalmente diferente do que ele é na realidade. É uma coisa impressionante, ela realmente vê no espelho uma imagem alterada. Uau! É surreal o que a gente está vivendo hoje, né? Isso sem mencionar os jogos, os desafios. Eu tenho que provar alguma coisa nas redes sociais, eu tenho que me expressar.
a gente vê filhos desprezando pais porque os pais não têm seguidores nas redes sociais. Então, meu pai não vale nada porque ele não tem seguidores. Quer dizer, é uma coisa bizarra o que a gente está vivendo. Nós vamos já emendar nesse vídeo que nos ensina muito, nos alerta, acende a luz de alerta para os pais e para nós adultos também. Não pense você que por você ser adulto, que você é imune a esse tipo de influência na sua autoimagem, na maneira como você se enxerga. Principalmente nós mulheres, às vezes, ficamos mais vulneráveis à opinião alheia sobre os nossos corpos, nossos cabelos, nossa carreira, né? Tantas nossas escolhas. É muito bizarro o que a gente está vivendo. Nós vamos colocar uma mulher nessa conversa, que é a psicóloga Daniela Freixo de Faria. Daniela Freixo de Faria. Ei, Dani. Eu já tô íntima, né, Daniela? Ei, Dani. Bom? Tudo bem, minha querida? Muito obrigada pela oportunidade da gente estar aqui juntinho, pensando esse assunto tão urgente. Você que é psicóloga, Daniela, você tem algo que você pode comunicar aos pais, mães, avós, tios, amigos que têm crianças e adolescentes que são mais vulneráveis a esse tipo de influência na internet? Tem alguma coisa que dá para a gente perceber? Porque o que a gente vê hoje? Tanto adultos quanto crianças estão perdidos no entretenimento da internet, nos compromissos da internet. Então, eu tenho que responder essa mensagem, eu tenho que dar uma olhada na minha rede social. Muita gente trabalha através da internet também. E cada um está absorto no seu mundo e não percebe o perigo rondando bem ali debaixo do nariz. Tem alguma pista que pais, mães ou responsáveis por crianças e adolescentes possam ter um insight assim, de que algo está acontecendo? Então, acho que a gente, eu estava ouvindo a conversa de vocês, né, tão importante, olhar essa história para trás, né? E a hora que a gente foi recebendo cada vez mais esse mundo eletrônico, esse mundo digital, a gente foi saindo do tempo das coisas, a gente foi sendo retirado do tempo que a informação levava para chegar, aí a gente ia discutir essa relação à mesa, ou cada um ia ter uma reflexão, uma opinião, ou mesmo isso que a Mariana trouxe, de termos no cinema ou mesmo num filme, a gente tem uma proposta de reflexão a respeito de algum tema, e aí você vai ver um começo, meio e fim em tudo isso, numa tela grande que chega para nós, e isso vai gerar reflexão, conversa, a gente discutir sobre um filme, sobre algum tipo de estímulo que chega. O que a gente observou nesses últimos anos com a diminuição da tela e a nossa interação aumentando cada vez mais? O que a gente foi observando é que, de certa forma, dentro do universo infantil, e é muito importante a gente entender o quanto isso é difícil para nós adultos também, porque isso facilita a compreensão, o acolhimento e a compreensão do que precisa ser feito. Nós praticamente geramos uma preguiça perante a vida concreta e real, que leva o tempo para fazer a comida, que o arroz não adianta você apressar que fica duro, e que para eu criar uma brincadeira, eu vou ter que olhar aquele armário, usar do meu processo de imaginação, saber que depois eu vou chamar um amigo ou um irmão, e depois a gente vai guardar o brinquedo para mudar de brincadeira. Imagina que no processo, dentro do quarto, usando o meu celular ou o meu videogame, eu estou cada vez mais numa lógica de bem-estar imediato, de ser atendido imediatamente no meu desejo do que eu quero estar entretido, distraído, atendido, confortável. Eu estou cada vez mais recebendo esse estímulo com mais facilidade na palma da minha mão. Então, a gente acaba entrando ou alimentando uma lógica de bem-estar imediato. Um bem-estar imediato, fast food. Então, a hora que eu saio desse jogo, eu preciso entrar em outro. A hora que eu ganhei aquele prêmio, eu já tenho outro para ganhar. E aí a gente precisa, obviamente, entender
que é uma frase muito forte, né? Se a gente está acessando tudo isso gratuitamente, é porque nós somos o produto. Então, uma das coisas muito importantes hoje com relação à infância e adolescência, além do tempo de tela, é o tamanho da tela. Então, é muito melhor um estímulo de um filme que vai proporcionar para nós a discussão, a conversa, quais são os nossos valores, que valor é esse que o filme propõe, onde ele põe o certo, onde ele põe o errado, qual é a cosmovisão que está vindo dali, qual é a cosmovisão que a gente tem em casa, o que a gente pensa, o que a gente concorda. Tudo isso, no fim do dia, ainda é um bom estímulo. Ir ao cinema juntos, depois sentar para jantar e discutir, conversar e tudo mais. O que está acontecendo é que, talvez, porque é tudo muito rápido e tudo muito novo, a gente acaba não percebendo a mudança do tipo de estímulo. Então, eu jogar um videogame, por exemplo, que eu adorava jogar Mario Bros quando era criança, e era muito legal, porque só tinha um controle, a gente se reunia em 10 amigos e todo mundo era o Mario, cada hora um, e um torcia pelo outro. Isso hoje a gente já não vê acontecer. De repente surgiram mais controles, e aí cada um está jogando. Agora cada um joga da sua casa, mas antes era ainda entre amigos. Agora eu jogo com desconhecidos, pessoas que eu nunca ouvi falar, e nunca conheci, nunca vou ser amigo, mas eu me sinto parte, pertencente. Então, o tipo de estímulo foi mudando e, de certa forma, é um tipo de estímulo que foi feito para me capturar. Então, a gente vai olhar os jogos hoje. Antes a gente tinha o elemento que jogava o jogo em terceira pessoa, é um tipo de estímulo. Hoje a gente tem o em primeira pessoa, estou eu dentro da tela, é como se eu estivesse ali dentro. Isso tudo vai causar tanto uma questão de dependência emocional, de todo o espaço cerebral, de excesso de estímulo. Outro dia eu fui experimentar um jogo para eu ver como era. Gente, dá aperto no peito, porque é um jogo muito violento. Então, a gente, adultos, muito disso tudo a gente não acessa, mas nós precisamos entender, além do tempo, que tipo de estímulo, porque os tipos de estímulo vão fazer toda a diferença para a gente entender onde esse filho, onde esse adolescente está sendo capturado. E aí, obviamente, a gente entra em mais um ponto, que é: esta vida digital tem consequências reais e concretas, tanto quanto a vida real. Então, a gente precisa educar para esse navegar seguro, porque, de certa forma, eu tenho a ilusão de que aqui dentro do meu quarto eu estou acessando e nada me acontece. Por isso esse espaço do posso xingar, posso ofender, como se eu tivesse uma proteção. E, na verdade, a consequência danosa com relação à vida emocional, a consequência danosa com relação aos danos psicológicos, a consequência danosa de uma dependência, a consequência danosa de eu tão alimentado nesse bem-estar imediato que passo a não querer mais o sol na cabeça, o esporte, fazer lição de casa, assistir um professor. Por quê? Porque tudo isso acontece em outro tempo. Tudo isso me leva para a saída do bem-estar imediato e a chegada para a lógica do esforço, da dedicação, da construção, do colher lá na frente, do bem maior, que pede uma entrega. E aí a gente talvez o maior desafio de todos, para nós pais, é entendermos o que está acontecendo e agirmos, sim, gerando desconforto nos filhos, para que a gente possa levá-los para um bom lugar nessa história toda. Perfeito, Daniela. Você terminou com uma frase permitindo desconforto nos filhos, para que eles avancem, para que eles cresçam. Obrigada pela sua participação, minha querida. Você acrescentou muito aqui para a nossa roda de conversa. Deus abençoe você. Sucesso aí na sua jornada. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Gente, incrível isso que ela disse. Ela né, tem nada para acrescentar. Ela foi brilhante na exposição dela. E é muito assustador quando a gente escuta essa exposição. Quer dizer, os meus filhos estão crescidos, mas mesmo assim não significa que filhos crescidos, como eu disse, né? Os adultos também têm que guardar vigilância, prestar atenção. Mas a gente fica pensando que mundo, que atitudes que a gente deve tomar para evitar o adoentamento das nossas crianças, dos nossos adolescentes, diante de tudo isso que foi colocado. Você na prática, né, Virgínia? Você na prática, você lida com essas questões. Você tem alguma dica para um começo? Porque eu perguntei para vocês aqui, vocês acham que isso tem volta? E as duas, unanimidade. Não tem volta. Tá. E o que a gente faz com isso?
né? Não significa que não tem volta, que é um caminho sem volta, que não tem jeito da gente achar um atalho aí para percorrer esse caminho de um jeito mais suave, ou diminuir o ritmo, ou desfrutar do caminho sem deixar ele nos adoecer ou nos paralisar. Sim, eu acredito nisso, que a gente vai ter que aprender a desfrutar, porque não tem volta, e eu acredito que a tendência é só piorar, né? Vai ficar cada vez mais evoluído, cada vez mais digital, cada vez mais... Agora com inteligência artificial, né? Então, a tendência é realmente ficar cada vez mais o que já está acontecendo, né? Então, a gente vai ter que arrumar um jeito. E glória a Deus que nós somos inteligentes, né? E eu acho que, às vezes, para poupar o confronto, eu amo essa palavra, nós deixamos de ser inteligentes. Eu vim conversando com o Marcelo, meu marido, e eu falei assim, ó, da análise que eu faço, a gente também tem pré-adolescente e adolescente no auge, né, do jogo, no auge do TikTok. O que a gente percebe? Que a casa que tem um diálogo aberto, a geração do quarto não é forte. Eles estão de fora do quarto. Eles estão, às vezes, no telefone, mas num ambiente onde tem gente. E aí, querendo ou não, eles estão, ligados, mas eles também estão ligados. Então, escutam uma conversa, entram numa conversa, eles não estão lá dentro daquele mundo. Isolados do mundo real. Exatamente. Criando uma ideia de que eles são inatingíveis. Eles estão ali. Então, quando a gente, né, trabalha num programa social para crianças e adolescentes, e aí tem crianças de toda a classe social, muito vulneráveis, com uma super condição, e a realidade é a mesma, né? Hoje eu falo, os pobres têm acesso, os ricos têm também, tem passatempo para o pobre, tem passatempo para o rico, tem iogurte para todo mundo toma iogurte, todo mundo toma refrigerante. Hoje é muito acessível tudo. E essa questão também, os problemas são os mesmos. Quando a gente vai fazer uma análise de um problema, né, de um adolescente, às vezes, aí, num grau muito acentuado de problemas de relacionamento, de rebeldia, essa questão desses desafios, a gente vendo assim, já partindo para um nível de maldade realmente, a gente vai pesquisar a casa. Essa casa não tem um diálogo aberto. Então, esses meninos estão lá naquele mundo, porque naquele mundo, como você disse, lá eu posso fazer tudo. Lá eu posso xingar, eu posso ofender, não tem ninguém vendo. E aí a gente vai olhar também para onde? Para a gente, os pais. Nós estamos exaustos. Não é só uma questão de terceirizar, porque tá aí é fácil. É porque nós também estamos exaustos, porque nós estamos debaixo dessa mesma tempestade, debaixo de muita informação, de muita comparação, de muita cobrança, de muita aparência. Então nós estamos exaustos. A gente entra em casa, tudo que você quer é ter um tempinho para você divagar. É isso que você quer. Devagar. Devagar. Eu amo essa palavra. Entendeu? Mas a minha diretora aqui não está deixando eu ficar devagar. Eu vou ter que chamar um intervalo. Peraí, segura aí a sua linha de raciocínio, Virgínia, porque vamos parar no devagar. Mas antes da gente chamar um intervalo, eu quero dizer para você, quero fazer a pergunta para você que não quer calar. Como é que está a situação do seu imóvel? Você já tem a escritura pública do seu imóvel? Mesmo? Se você não tem, você precisa correr atrás disso, gente. Muitas pessoas ali nos anos 80, 90, 2000, compraram o seu imóvel naquele famoso contrato de gaveta e o contrato ficou lá, o imóvel foi pago, mas ela não regularizou a situação do documento. E isso inviabiliza a questão de, por exemplo, quando você vai, se o seu imóvel por acaso for desapropriado, isso inviabiliza esse imóvel ser comprado, ser ressarcido pela prefeitura da cidade, pelo governo, o valor que ele vale de fato. Por quê? Porque ele não está com a documentação em dia. Outras pessoas também deixam aí um problema para os filhos resolverem pós-morte. Então é muito importante a gente buscar profissionais gabaritados, competentes, que através da adjudicação compulsória vão legalizar a situação do seu imóvel e providenciar a escritura pública do seu imóvel. Então, procure gente que sabe fazer e põe tudo em dia aí, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta. Nós estamos de volta no Chá das 4 de hoje, falando sobre essa geração do quarto, gente.
a meninada, os adolescentes, as crianças estão bem mergulhados no mundo high-tech, no mundo tecnológico, nas redes sociais, e isso está gerando danos aí. A gente conversou, se você chegou agora, vale a pena depois você conferir no YouTube ou a reprise do programa, para você se inteirar desse assunto, principalmente se você é uma figura de influência, uma educadora, mãe, tia, avó, que pode transformar e evitar que esse processo tecnológico na vida dos nossos filhos, e até nas nossas próprias vidas, se torne algo danoso e um canal de adoentamento para as nossas crianças. Bom, vamos lá, Virgínia, no último bloco você terminou falando assim, quando você chega em casa, tudo que você quer é devagar, porque os pais também, os adultos também, estão vivendo uma exaustão pelas muitas cobranças, por também estar interagindo na internet, trabalhando. Tem pessoas que, depois do advento da pandemia, muita gente migrou para esse trabalho, fica todo o tempo na frente das telas. A minha filha mais velha trabalha todo o tempo na frente das telas, e um dia desses aí para trás, eu achei tão interessante que ela pegou esses livros de colorir e chamou a caçula, disse, vem cá, vamos colorir ali comigo. Eu achei tão interessante colorir, você mãe, preciso de distanciar das telas, né, higienizar minha mente e tal. E graças a Deus, ela já é uma mulher feita, tem 28 anos, aí ela já entendeu que ela precisa se preservar, ela precisa de tirar um tempo. E aí tem aqueles desenhos mais elaborados para coloridos, né, para desintoxicar. Desintoxicar. E também vai para a academia, vai, né, conviver com os amigos, enfim. Isso tudo são processos benéficos para tirar a gente dessa dependência das redes sociais. E agora, quando o adulto é viciado, totalmente preso, acaba o diálogo dentro de casa, está assistindo a gente agora, tá vendo? Sai do celular pro chá das 4. Olha que bom, essa tecnologia que vai fazer bem para você. Você está num programa, assistindo um programa que vai dar caldo aí na sua vida, né? Fala pra gente, Virgínia, vamos fazer uma autoanálise sincera, né? Quanto tempo você gasta nas telas? Seja ela grande ou pequena. No computador, no celular, na TV, no cinema. Quanto tempo isso te toma? Isso está roubando o diálogo? A doutora Daniela também falou sobre preguiça. Porque a exaustão também está conectada com essa preguiça. Ah, não me amola, não. Eu já tive um dia cheio. Não, entendeu? Mãe! Eu estava no avião, estou ouvindo a menina. Mamãe. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo com essa menina? Eu olhei para trás e a mãe do lado assim. Meu Deus do céu! É a realidade. Entendeu? É muito difícil. Muito, né? é muito difícil. Tá, eu identifiquei. Eu sou uma adulta, eu sou uma mãe, eu sou uma avó, eu sou, enfim, né? Estou gerindo uma casa, pessoas, crianças e adolescentes estão sob a minha responsabilidade. E eu me toquei agora, assistindo o Chá das 4, que o diálogo não existe na minha casa, que a gente passa tempo demais, às vezes até juntos, mas cada um no seu mundinho, né? No seu device. O que eu posso fazer para quebrar esse ciclo de vício? Aí é uma outra palavra também difícil, que é a rotina, né? Uma nova rotina. Porque eu acredito que, sim, as telas são benéficas, como a faca. Sim. Ela, né, como mudou a realidade da nossa vida, né? Esse mundo digital. Pensa a pandemia, que solução, que socorro presente, né? Tantos trabalhos foram desenvolvidos, tanta gente não perdeu o emprego, tanto pai de família não perdeu o emprego por causa do digital. Quantas pessoas mudaram as suas vidas, né? Quantas pessoas foram alcançadas a partir daquilo que a vida digital trouxe. Então, existe sim um benefício, mas eu falo assim, quando é ruim? Quando o mundo digital, quando a internet, quando as telas começam a ocupar lugar daquilo que ela não deveria ocupar. O lugar do carinho, o lugar do exercício físico, o lugar do diálogo, o lugar do olho no olho, especialmente o lugar da mesa, né? Lá em casa a gente fica policiando, porque a gente já chega com os telefones, né? O Marcelo é o mais fiscal. Então ele fala, ninguém com o telefone aqui perto, porque é algo automático. Sim.
policiar. E a gente precisa desenvolver uma rotina, e isso também é difícil para a gente. Né? E assim, vem a preguiça, nós estamos intoxicados, tudo que a gente quer é muito rápido, né? Você vê a impaciência, o nível de impaciência, eu vejo por mim, assim, que sou ligada no 220, com as telas e tudo, a gente fica muito mais impaciente. Muito mais, até com as próprias telas. Não custa carregar o vídeo, né? Você faz assim, ó. Exatamente. Exatamente. Não quer esperar, né? A gente não quer mais esperar. Não quer mais esperar. E quando a gente fala, né? Preciso desenvolver uma nova rotina, organizar. Aí a gente lembra que a gente tem que organizar pessoas. Aí você lembra, nossa, mas meu filho dá tanto defeito nisso, não, mas vai reclamar tanto, mas isso. A gente... deixa pra lá. Deixa pra lá. Virgínia, vamos chamar um homem para essa conversa? O contraponto de hoje é com o psicólogo Samuel Vermelho. Vamos ouvi-lo. Olá, Helena, e todos aqueles que nos acompanham aqui no programa. É um prazer participar aqui novamente, ainda mais para poder trazer um assunto tão importante que envolve aí a proteção das nossas crianças e também adolescentes. Em plena era da chamada escravidão digital, isso mesmo, isso é um termo usado muito no meio corporativo, mas que se aplica muito para esse universo e os desafios que os pais e também educadores têm com as crianças e adolescentes, né, em plena essa era digital. E não há outro caminho senão o monitoramento e a educação. Os pais precisam ter muita clareza sobre a importância de estabelecer limites saudáveis para que os filhos não passem tanto tempo ou não entrem, né, por áreas ou até mesmo grupos que possam colocar em risco aí a saúde mental e a saúde física. Né? Um dos aspectos importantes aí que os pais precisam estar atentos é sobre a faixa etária dos games e também dos conteúdos de rede social que o seu filho anda utilizando. Outro ponto importante é qual é o exemplo que você, pai e mãe, tem dado, né, com o uso pessoal que você faz das redes sociais e também do mundo digital. Muitos pais têm a desculpa do trabalho, né, levam o trabalho para casa e aí ficam ali horas e horas e o filho que está enxergando, está vendo, está aprendendo por neurônios espelho e repetição, né, esse mesmo ato. Então, por que não convidar o seu filho para ler um livro a partir da sua leitura, a chamá-lo para o mundo real a partir da brincadeira que você vai propor, né? Uma criança, ela prefere muito mais brincar no real do que no virtual. Ela só vai para o virtual quando ela não vê outras opções mais interessantes no real. Muito bom o que ele colocou, né? Muito bom. O exemplo aí, de novo, pegando a gente. Confronto, exemplo, rotina, tudo tão... Né? Tudo tão ligado. Tudo tão ligado e tudo tão pesado, né? É o exemplo, a autoridade, ela vem automática, né? Quando eu tive o Daniel, o meu primeiro filho, eu tinha uma preocupação de que ele crescesse me vendo com a Bíblia na mão. Engraçado que agora ele falando, eu falei assim, eu não tenho essa preocupação dele me ver tanto com o telefone na mão. Olha que coisa interessante. Talvez se ele me enxergar com menos telefone, mais livro, mais Bíblia na mão, com certeza ele vai replicar, porque é reflexo, né? Mas uma coisa que me veio aqui, que eu queria trazer para a gente pensar, e aí eu já concluo, é sobre a questão de não ter o diálogo. Percebe que o corpo fala? Sim. Todos os problemas que estão acontecendo com esses meninos que estão dentro do quarto, Helena e Mari, é expresso no corpo. Ou eles tatuam, ou é piercing, ou é obesidade, ou é magreza. Você viu aquela menina, né, que a gente viu aqui? Ou é a automutilação que tem demais. Então, eles querem falar. E é isso que esse, né, psicólogo trouxe. Ele é muito mais gostoso o mundo real, realmente. Eles querem socializar, eles querem brincar, eles querem relacionar. Então, assim, eu acho que está na nossa mão, de novo, né? Influenciadores, pais, vós, mães, a responsabilidade é mesmo nossa. Então, vamos repor, vamos recuperar, vamos promover piqueniques. Gente, fora do Brasil, é uma prática tão comum. Sim. As famílias se reunirem debaixo de uma árvore com uma bela toalha e uma cesta cheia de comida rápida, entendeu? Assim, e se demorarem ali com jogos de bola, bambolê, pulando corda. É tão comum para as pessoas lá. Ou simplesmente lendo um livro debaixo de uma árvore. A gente vê isso muito mais praticado nos países onde as grandes guerras já aconteceram. Então, que isso sirva como um retrato para a gente. Vamos simplificar
as coisas, o lazer, que já fica tanto em tela. Então, o lazer da família, será que o cinema seja mais adequado? Né? Vamos fazer um piquenique, vamos juntar a família para jogar um vôlei, uma peteca, um futebol, vamos partir para um clube de livro, né? Vamos ler um livro e depois nos reunir para comentar. Quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça, vamos criar alternativa, não para demonizar a tecnologia, mas para viver harmoniosamente com ela. Mari, deixa as suas últimas considerações. Eu acho que é isso mesmo, Helena. Assim, a gente não vai conseguir fugir disso, né? Não tem como mais. Mas é realmente o entendimento de que a vida não acontece só ali, muito pelo contrário. Ela também acontece ali, mas ela acontece de fato nas relações, né, dentro de casa. Então, acho que é uma tarefa muito árdua e até no sentido de cuidado, né? A gente vê muito... hoje existem várias formas de crimes cibernéticos que crianças, adolescentes estão vulneráveis, né? Você mesmo falou sobre inteligência artificial, a gente vê pessoas cometendo crime se colocando com o rosto de um influencer para atrair alguém. Então, realmente a gente trazer a importância dessas crianças, desses adolescentes no mundo real. Então, eles são importantes na família, eles são importantes em casa, eles são importantes para os amigos, né? Então, não é só a internet que abraça eles, não é só aquela máscara que abraça eles, mas como eles são do jeito que eles são valiosos. Então, é uma tarefa árdua, mas tem possível. Jeito. É possível. É possível. Virgínia, muito obrigada pela sua contribuição, sua maravilhosa contribuição. E ela me presenteou aqui, gente, com o livro Restaurando Famílias, 30 passos fundamentais para uma família de sucesso. Uau. E eu deixo aqui a sugestão dessa leitura para você. Ela trouxe presente para as apresentadoras, para a diretora do programa. Obrigada, viu, Virgínia? Que Deus abençoe e que seja mais uma ferramenta para ajudar as famílias. Amém. Esse é o propósito. Amém. E para você que se sentiu desafiada por esse tema, não fique desesperada. Põe a preguiça para correr, põe a criatividade para funcionar e salve suas crianças. Deus abençoe vocês. Até o próximo Chá das 4.